E eu lhes convido hoje a abrir sua Bíblia em livro de Jó, capítulo 14, versículo 1 em adiante. Jó 14, 1 em adiante. E oremos ao Senhor. Abba, Pai. Abba, nosso Pai. Que seríamos se o Senhor não teria enviado o seu Espírito para deixá-lo na terra e confiá-lo àqueles que te temem? Pois reconhece que esse ensinamento não pode ser bem sucedido se seu Espírito não estiver presente a me levar a falar aquilo que é do Espírito, aquilo que é do Senhor. Me esvazio mais uma vez de mim mesmo, Pai, para lhe pedir sua graça, sua benevolência, seu amor, sua unção, para falar para aquele que o Senhor escolheu nessa geração. Em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém e amém. Glória a Deus. O livro de Jó, para aqueles que não sabem que nós estudamos às terças-feiras, já estamos lendo o livro de Jó, estamos no capítulo 14, versículo 1. Então, esteja conosco, concentre-se, porque será muito interessante. Hoje estarei a falar sobre a morte. A morte. A morte assusta muitos. A morte apavora a muitos. Existe o espírito da morte, que é realmente um espírito mau. Mas o que é a morte em si? Para aqueles que justamente se preparam a enfrentá-la um dia. É claro que a Bíblia fala que nem todos irão morrer nos dias finais, porque alguns serão arrebatados. Estamos falando do arrebatamento, mas não é aquilo que nós vamos falar hoje. Mas eu vou falar hoje à noite acerca da morte. Como uma pessoa sábia, como uma pessoa preparada deve agir se a morte bate à porta. Se o Senhor diz, já acabou os seus dias, porque assim decidi. O Senhor é aquele que possui a alma do ser humano na palma das suas mãos. E é aquele que determina o dia em que a sua vida deve acabar. E, inclusive, no livro do Jó, Jó abre o capítulo 14 e fala acerca da vida. Fala acerca do que é a existência ao pobre entendimento e limitações dele. E diz assim, o homem nascido de mulher, ou seja, eu e você, vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Não é verdade, meus queridos anciões que estão me vendo nessa noite? O que diriam esses? Eu me lembro dos tempos que eu tinha 18 anos. Gente, é como se fosse ontem. Estava em pleno vigor, 18 anos, 20 anos, 30 anos. Como eu lembro dessa época, onde eu era como uma flor desabrochada, mas de repente, com o tempo,
minhas forças começou a ir embora. E como uma flor que desabrocha, assim como Jó está falando, pois ela vai murchando, e murchando, e murchando. Ela perde sua beleza, perde seu glamour, mas e o ciclo da vida? Porque assim o Senhor quis. Nós devemos saber lidar. Saber lidar em todas as estações da vida. Há muitas pessoas que não aceitam isso e entram e deixam entrar uma tristeza profunda. Por quê? Porque, na verdade, não sabem aproveitar o dia presente da forma que deve ser aproveitada a vida. Há pessoas que simplesmente desperdiçam os seus dias. É igual colocar os seus dias e jogá-los numa lixeira. Por quê? Porque não sabem viver como Deus ensina na sua palavra a viver os seus dias, a viver, a aproveitá-los, não como fazem os ímpios, porque o proveito para um ímpio, para este mundo, é acumular riqueza ao máximo. A ideia, o pensamento dos ímpios dessa era, e dos ímpios desde o início, é ter prazer. Ter prazer na satisfação da carne e enquanto pudermos, então tenhamos prazer. Mas há uma forma de se viver uma vida cujo é curta. É verdade. A vida é curta. E como ela passa rápido. Como ela passa rápido. Disse Jó, continuando em continuidade, vá-se como a sombra passageira, não dura muito. Versículo 13. Fixas o olhar no homem desse, disse Jó ao Senhor, e o trarás à tua presença para julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Bom, como eu já lhe disse, vamos falar sobre alguns mistérios da morte. Já que alguns possam estar preocupados acerca da morte, porque tem medo, porque convive com o medo, medo de ser enfermos, medo de perecer. Mas, certamente, quando o homem adquire intimidade com Deus, assim como foi com o apóstolo Pedro, cujo nos seus inícios a ser discipulado, ele tinha uma visão, Pedro tinha uma visão acerca da morte. Mesmo que ele apresentasse realmente se apresentasse como um homem seguro, que não tinha medo de nada, que defenderia o mestre, pois no Getsemane, quando se enfrentou justamente ao perigo de poder perder sua própria vida, se defendeu. Por quê? Porque ainda tinha medo de morrer. Por isso que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Malco, defendendo a si mesmo, porque ainda tinha medo de morrer. O que dizer quando tentou se defender frente a seus acusadores que disseram, eis aí um galileu. E Pedro diz, eu não o conheço. Não é verdade, eu não conheço Jesus. Negou o mestre. Por quê? Porque tinha medo. Então, hoje, você vai aprender a não ter medo da morte. Para um ímpio, pode ter muito medo. Para um pecador que se recusa a abandonar o pecado, você pode ter muito medo. E é normal que esses tenham medo. E tem motivo de ter medo. Mas você
que estão se preparando, não tenha medo. A vida é curta, mas saiba aproveitá-la com aquilo que o Senhor lhes deu, através da palavra de Deus. Você está dando valor à vida que Deus te deu? Estarias tu dando valor à própria vida? No seu dia a dia? A forma que você está administrando a sua própria vida, o seu corpo, a sua alma, a sua vida espiritual? Como você está vivendo os seus dias? Sabiamente ou como um tolo que reporta amanhã, sabendo que hoje tu sabes, alguns dentre vós sabem perfeitamente que não está fazendo as coisas certas, porque sempre reporta amanhã aquilo que na verdade deveria fazer hoje, em tomar decisões sábias para colher amanhã aquilo que se espera. Podemos interferir e abreviar os dias planejados por Deus para as nossas vidas? Pois o Senhor, amada igreja, é quem acrescenta anos e dá longevidade aos que lhe agradem. Mas, pelo contrário, Ele é quem diminui os dias daqueles que não lhe pertencem e não querem saber nada acerca do Senhor. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler? Olha que diz: Filho meu. Esse provérbio é para filho. Não é para quem não quer nada com nada. É para quem ser filho. Filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos, porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena. Olha que coisa tremenda. Você quer viver? Você quer que seus anos sejam anos acrescentados por Deus? Então, ama a Bíblia, obedeça os mandamentos do Senhor, porque o sábio vive mais tempo. Isaías 38, 1. Vamos estudar um trecho muito interessante sobre uma experiência que um rei temente a Deus, chamado Ezequias, experimentou. Olha o que diz. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe diz: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isaías, esse era verdadeiramente um profeta. Um profeta de verdade. Agora, pode um profeta que é profeta trazer uma boa notícia dessa? O rei Ezequias, no seu palácio, estava esperando uma boa notícia. Detalhe, Ezequias era um rei em Israel que era temente a Deus.
E entrou o profeta Isaías pelos portões do palácio e tinha uma palavra por parte do Senhor e chegou. Assim diz o Senhor, prepara a tua casa porque tu morrerás. Ok? E foi-se embora. Pode um profeta que é profeta trazer uma boa notícia dessa? Agora, você pode dizer, Pastor Cris, que boa notícia há em dizer que você vai morrer. Pois a boa notícia, escuta, a boa notícia é que um profeta, que é profeta, não vê a morte como o fim de todas as coisas, mas como o início delas. E um profeta que é profeta, além de trazer a verdade sobre acontecimentos como esses, o que ele faz? Ele avisa. Põe a tua casa, Ezequias, em ordem. Põe, o Senhor vai te levar. Ele planejou isso. Mas antes, como sou profeta, eu te aviso. Põe a tua casa em ordem. Em outras palavras, prepara-te para esse acontecimento sobrenatural de você passar deste mundo para outro mundo. Se prepara. Se prepara. A morte, ela não é negativa, não é nefasta, é um processo determinado por Deus. Ela não é negativa, ela não é nefasta quando o homem se prepara. E não quando o homem não está preparado. E preparar sua casa, quando Isaías diz, põe a tua casa em ordem, isso significa que Ezequias deveria se preparar. Ou seja, estás preparado para que isso aconteça, Ezequias? Estás tu preparado para morrer? Hoje, Ezequias? Sim ou não? Tu deves saber. Tu deves saber. Então, põe a tua casa em ordem. Quantos não têm profetas para avisá-los de que chegou o fim? E que é imprescindível colocar a sua casa em ordem. Porque o discurso de um falso profeta nos dias atuais é tudo menos falar para um povo que coloquem sua casa em ordem. Porque um profeta que não é profeta não vai trazer ordem para a sua casa. Não se preocupará em saber se estás preparado para aquele dia que pode acontecer para qualquer homem, até mesmo para um jovem, saindo de casa, pegando o avião, entrando num trem. Qualquer coisa pode acontecer, mas um profeta, que é cobertura de um rei, como um Ezequias, sendo ele cobertura espiritual, sempre se preocupará em saber se estás preparado.
para esse dia. Pois a desgraça de um homem não é saber que chegou a hora de morrer. A desgraça de um homem não é saber que chegou a hora de morrer. Mas a desgraça, ela é não ter tido alguém que lhe avisasse de se preparar, colocando em ordem a sua casa. Isso é desgraça. Feliz são aqueles que têm um Isaías que está na sua cola em dizer: hoje estás preparado? Está em ordem ou está em desordem tua casa, filho do homem? Por que a morte em si? Por que a morte em si? O que é a morte para aquele que está preparado para enfrentá-la? Nada! Nada! Agora, qual casa deveria ser colocada em ordem? Qual casa Isaías estava se referindo, palavra por parte de Deus, acerca da casa que Ezequias deveria colocar em ordem? Será que Isaías se referia que o rei Ezequias deveria preparar seu testamento para passar para seus filhos? É isso que Isaías estava falando? Acumular riqueza e já começar a colocar tudo em ordem. Toma, filho, tu vai ter isso, eu vou te dar isso, eu vou comprar uma casa para meu filho e tal, eu tenho que preparar minha casa porque estou indo embora. Será que é essa casa que deve ser colocada em ordem? Ou talvez curtir o máximo porque é chegada a hora de ser recolhido? Pois a casa que deve ser colocada em ordem é a vida de Ezequias com Deus. A vida de Ezequias. A sua casa, aponta para ti mesmo. A sua casa está em ordem ou em desordem? A vida do homem está nas mãos de Deus. Mas ouça os conselhos dos sábios, que diz, inclusive Jó estava certo. Naquela circunstância estava certo, mesmo que estava passando por um momento muito complicado, e já estudamos Jó falando muitas asneiras por causa da sua condição. Mas estava certo em dizer que a vida do homem é uma sombra passageira e que tudo passa rápido. Porém, estás tu preparado para esse grande acontecimento? Por que a morte amedronta, obrigado. Por que a morte amedronta alguns aqui? Quando uma pessoa está preparado para enfrentar esse acontecimento, por que sentiria medo? Por que se sentiria desconcertada ou assim viveria com medo constante em poder enfrentar a morte? Quem és tu, ó morte? Sendo que Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. A tua casa está em ordem ou em desordem?
A quem te lembra disso? Ezequias. Porque Ezequias tinha Isaías para lembrar. Colocou tua casa em ordem? Quem te lembra disso? Quem se preocupa em saber se tua casa, Ezequias, está em ordem? Haveria alguém cujo você dá liberdade e autoridade para entrar pela porta principal do seu palácio? Para que esse lhe ajude a colocar ordem onde não há ordem? Pois para muitos, esses não têm essa pessoa. Por isso que um escolhido sempre terá alguém mandado pelo próprio Senhor, para que esse se assegure que quando o Senhor decida recolhê-lo, este estiver preparado para entrar no reino dos céus. Uma casa em desordem, uma vida em desordem, é um templo que não foi bem cuidado pelo seu dono. O que é a morte para quem todos os dias decidem ser imprudentes colocando ordem na sua casa? Olha que fala em Salmos 39, versículo 4. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. Ou seja, são poucos dias, né, gente? A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como uma sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Não temem da morte. A sua esperança está no Senhor. Há rumores de guerra. Há guerras já acontecendo na Europa. Por acaso, Ucrânia não seria a porta da Europa? Não seria já envolvidos o Ocidente já a pelejar contra a Rússia? E a coalição que está sendo formada entre a Rússia e a China? Pois o povo sofrerá se uma grande guerra haverá de acontecer. E quando nós falamos de rumor de guerra e a própria guerra, estamos falando também de uma possibilidade de pessoas sucumbir a essa guerra, de jovens serem enviados na frente de batalhas para dar sua vida para uma nação cujos homens ambiciosos estão à frente dela. Nós devemos nos preparar para os dias de parto. Nós devemos saber lidar com até mesmo acontecimentos, catástrofes, cujo Apocalipse já fala e cujo já tratei e já falei muito acerca disso. Mas uma geração sábia é aquele que se prepara para os dias maus. Jó 14:5 diz: os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número dos seus meses e estabelecestes limites
que ele não pode ultrapassar. Pois a vida do homem é um sopro, amada igreja. Mas dentro desse espaço de tempo que Deus lhe concedeu, eis a pergunta: estás administrando corretamente e sabiamente os teus dias? Tu estás fazendo sabiamente, corretamente, administrando aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Pois o sábio coloca em ordem a sua própria vida, a sua própria casa. Aonde tiver desordem, este diz: eu vou colocar ordem. Quando? Amanhã? Não. Hoje. Hoje. Vejamos como Ezequias reagiu, meus amados, após receber essa notícia. Tu vai morrer, põe tua casa em ordem. Olha o que ele diz. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E diz: ah, Senhor, peço-te, lembre-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Dá compaixão, né, desse rei, né? O homem muito seguro, viu? Nas suas orações, na frente do profeta Isaías. Pois mesmo Ezequias sendo rei, mesmo Ezequias sendo rico, poderoso, influente, Ezequias andava em verdade e fazia o que era reto aos olhos de Deus, amada igreja. Estás preparado para Deus mudar a tua sentença se acontecer algo permitido pelo Senhor? Tu estás preparado para esse dia? Se o Senhor o permitir. Então, em continuidade, diz a palavra, então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e disse a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Aleluia! Por que Deus concederia 15 anos a mais para quem se perderia nesses 15 anos? Para que Deus acrescentaria 15 anos para uma pessoa? Para esses 15 anos serem mal administrados e essa pessoa se perder para ir para o inferno. Porque Deus curaria ou daria cura para alguém, sendo que a cura levaria essa pessoa a acrescentar anos onde sua casa não estaria em ordem. Pois, você sabe por que a oração de Ezequias foi ouvida? Quer saber por quê? E não foi muito longa, não. Foi muito curta, mas foi muito sincera. Porque Ezequias vivia colocando sua casa em ordem. E não esperou o fim dos seus dias para colocá-la em ordem. E sabendo Deus disso,
Esse não teria direito de comer do pão daqueles que são convidados a se assentarem na mesa? O pão destinado apenas às ovelhas? Como assim o Senhor diz? Pois a quem colocam em ordem a sua casa apenas no fim dos seus dias. Podem esses reivindicar a Deus mais 15 anos? E a quem vivem colocando em ordem a sua casa? Desde que receberam a oportunidade de serem salvos. Porque Isaías tem livre acesso no palácio para avisar Ezequias, corrigir Ezequias, exortar Ezequias, ajudar e encorajar Ezequias. Pois Ezequias, por ser uma ovelhinha de um profeta como Isaías, pois tem moral para pedir a Deus o que Ezequias tem como desejo no seu coração. Senhor, concede-me mais 15 anos. Eu te obedeci, eu fui fiel, eu preservei a verdade. Ezequias tinha moral diante de Deus. Quantos anos lhe resta viver? Na verdade, só cabe a Deus saber dessas coisas, porque a Bíblia fala que só Ele determina os dias da tua vida. A não ser que Deus fale com um profeta com propósito. Mas há um propósito, que essa palavra caia hoje para alguns entre vós. Já pensou se o homem soubesse quando morreria? Já pensou se cada homem soubesse quando seria o dia da sua morte? Muitos não aprontariam e curtiriam ao máximo os prazeres deste mundo para depois calcular que no fim é necessário se arrepender? Pois quem é o sábio que ouvindo tais palavras não irá viver para colocar ordem na sua própria vida? Quem é o sábio que não faria isso? A palavra traz ordem aonde há desordem. A palavra de Deus é o manual para o conserto de tudo na vida do homem. Ela conserta a alma deteriorada. Ela conserta a vida espiritual. Ela conserta o corpo e a saúde daquele que obedece à palavra do Senhor. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem, porque não sabes os dias que Deus contou para ti. Porém, tem uma palavra para aqueles que honram Isaías. Eu tenho uma palavra para esses que honram Isaías, que honra um profeta na qualidade de profeta. Por você honrar Isaías durante anos da tua vida, ó Ezequias, poderás receber o galardão de Isaías. O milagre. Agora, e se Deus não decidir lhe dar para alguns
não decidir lhe dar mais 15 anos de vida a mais. Porque cabe a ele decidir sim ou não. Porventura, a morte é o fim para quem vive? A morte é o fim para quem está vivo em Cristo Jesus? Pois agora vem uma profecia por parte do Eterno. Assim me coloco na posição de um profeta, como era Isaías. E eu te digo nessa noite, amada Igreja de Cristo, assim diz o Senhor dos Exércitos: a morte não existirá mais para aqueles que andam segundo os comandos do Senhor. Não haverá luto, não haverá nem grito, nem dor, não haverá sofrimento, porque as coisas irão de se passar, porque tudo que eu faço novo. Quando assim lembrares da morte, assim diz o Senhor, saberás que não haverá mais dor, lágrimas não haverá, porque tudo que eu farei de novo. Aquele que dormir, eu o acordarei, despertarei do seu sono. Pois aquele que decide dormir em mim, não chore. Mesmo que podes te compadecer de Lázaro, não chore. Chore, sim, por aqueles que não dormem e decidem entrar em coma. Pois esses tu deves chorar, porque o coma é diferente do sono. Porque no coma há sofrimento. No coma há sonhos, há pesadelos. Mas aquele que dorme descansa, porque aqueles esperam o levantar do sol, o cantar dos galos e o soar dos pássaros, porque esses serão despertados. Mas aqueles que estão em coma, assim diz o Senhor, quando acordar do seu coma, melhor para eles não terem se deitado e melhor para aqueles não terem nascido, porque nesses dias haverá dor e ranger de dentes para esses. Mas para aqueles que se vestem com vestes nupciais, ao encontro do noivo, encontrarão uma cidade adornada para recebê-los, e uma grande multidão pegará ramos de palmeiras e ambos cantarão Hosana, Hosana. Como era, como sempre foi e como sempre será. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Amados, mesmo que a vida seja um sopro, sejam sábios em se preparar. Pois escutem a voz do Senhor nessa noite, que diz: a minha fidelidade é para todos sempre, mas a infidelidade daqueles que não amam a minha palavra, ela se pendura por um determinado tempo, até que seus olhos venham a se fechar, porque todo aquele que é infiel terá a recompensa dos infiéis, que é a morte eterna e a morte carnal.
porque o infiel não tem a minha cobertura, porque decide sair debaixo da tenda da proteção. E ali, esse daí fica no relento e sobre a sua cabeça o orvalho da madrugada molha os seus cabelos e o esfriado é a consequência de todos os imprudentes que são infiéis. Mas a noiva que é fiel, assim diz o Senhor, além dela ter o azeite e o pavio em sua lamparina, ela tem uma cobertura para poder descansar e esperar o tempo certo, quando assim eu a chamar, porque ela será aquecida. Mesmo estando ela debaixo dessa cobertura, existem aquelas que dormem, porque o conforto dessa cobertura é muito grande. E o calor as aquece mais do que a lareira acesa nos dias de inverno. E faz com que a noiva dorme, porque afora está frio, mas adentro está quente. Mas a noiva que é noiva, ela pode até dormir. Está falando da morte. Ela pode até dormir, pode descansar, porque ela tem direito de repousar a sua cabeça na pedra. Porém, quando ela ouve a voz do noivo, ela se desperta rapidamente para poder estar atenta e sair do seu aposento quentinho, aonde ali ela é chamada para dormir mais. E quando ela acorda, rapidamente, ela pega suas vasilhas cheias de azeite e pega também os seus pavios e lâmpada e usufrui do próprio fogo que as aquecem durante a época do inverno e durante a madrugada gelada para poder acender as suas lamparinas. E ali, as verdadeiras noivas se despertam, já com suas lamparinhas ardendo em fogo e chama que queima. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Então, meus amados, o que faço com o que você está fazendo com os dias que Deus te deu? Não sabeis que os seus dias estão contados e determinados pelo próprio Senhor? Jó 14:5 diz: os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número dos seus meses e estabelecestes limites que ele não pode ultrapassar. Por isso desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo, como o trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos, como se fosse muda plantada. A árvore, meus amados, que mesmo sendo cortados no tronco, elas podem reviver. Sabia disso? Mas há outra espécie de árvores que, se você a corta, ela não volta a viver. Pois mesmo que a árvore do Senhor seja cortada, porque já viveu o tempo que deveria viver, e a tempestade tenha quebrado os seus troncos, o seu tronco, se ela for plantado perto das águas,
a árvore do Senhor, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Por acaso, não existe vida para quem morreram em Cristo? Se essa árvore for cortada, porque o tempo, ou se o tronco da árvore apodrece, porque já a árvore é velha. Para essa árvore, não teria um renovo, uma possibilidade dela reviver? A árvore que, mesmo sendo cortado no tronco, elas podem reviver. Elas podem reviver. Não existiria ressurreição para as árvores cujas foram plantadas perto dos ribeiros, das águas? Pois mesmo que seu tronco venha apodrecer e quebrar pela tempestade da vida, se és plantado perto do ribeiro e as suas raízes bebem dessa água, pois você reviverá e terá uma aparência ainda melhor daquilo que já fostes. Um corpo glorificado espera os que foram cortados pelas intemperias do mundo. Glória a Deus. Alegrem-se por isso e creia. E termina dizendo Jó, no seu limitado entendimento, mas o homem morre e morto permanece. Dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Pois um dia todos despertarão do seu sono. Alguns do coma despertarão, aonde foram atormentados, e outros despertarão de um descanso sobrenatural. Aquela noiva de Cristo, que passaram pela experiência da morte, mas o descanso dela é se beneficiar de uma cobertura que os aquece e uma pedra cujo ela pode descansar. E quando acordar, essa do seu sono estará frente a frente o Senhor, que o convidará a entrar no seu reino. Estás tu preparado para esse dia? Há um Isaías para se preocupar de você, para que nos teus dias, poucos dias, porque a vida é curta, estiver na tua cola em se preocupar em saber se teu casamento está em ordem, se tua alma está em ordem, se teu falar está em ordem, se teu pensar está em ordem, se seu coração está em ordem, se a obra das tuas mãos e aquilo que você está praticando até o dia de hoje está em ordem, ou simplesmente até o dia de hoje você tem trancado a sua porta para que Isaías não entre, porque dizes
Eu sou rei de mim mesmo. Eu não preciso de ninguém. A minha vida é minha vida. E eu não quero que ninguém se intrometa. Eu não preciso de um Isaías. Eu não preciso de ninguém. Eu busco o Senhor do meu jeito e muito bem assim. Pois eu falo para eles, ainda não sabes o que é igreja. Porque Isaías tem seu propósito em ser levantado como profeta. Líderes instituídos por Deus, apóstolos que são apóstolos, pastores que são pastores, têm seus propósitos nessa geração em ser levantados por Deus para entrar no seu palácio, na sua casa e se assegurar que tudo estiver em ordem. Feche os seus olhos. Meu Pai amado, até quando essa pessoa estará com porta fechada, alegando que não precisa deixar passar e entrar Isaías? Até quando essa pessoa irá barrar os profetas dessa geração para viver uma vida conforme acha que deve ser vivida? Pois hoje o Senhor, usando os meus lábios, está avisando essa geração que a vida e a morte está na palma da sua mão. E assim o Senhor é quem decide e já determina o dia de cada um. Poderá essa pessoa se preparar e assim ser sábio ou sábia para entender essas palavras que o Senhor falou nessa noite? Ou continuará em dizer, é assim que eu acho, e acabou? Pois Isaías entrou na tua casa hoje. E te diz, e te fala, coloca em ordem a tua casa, Ezequias. E Ezequias não tomou mal, não falou para Isaías, que chato, de novo, eu não quero ouvir isso. E eu não quero ouvir profecias assim. Eu quero ouvir profecias diferentes de outros falsos profetas que não se preocupem em colocar ordem, mas alimentam em que permanece em desordem. É verdade, és hoje responsável pela tua vida e as decisões que irás tomar. Mas conforme essa palavra, Senhor, que cada um possa se sondar e assim agir conforme aquilo que foi dito. Em nome de Jesus Cristo. Amém.